Vamos ler a palavra de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, do versículo 38. Mas primeiro dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e o meu Senhor. E no capítulo 21, do versículo 38, fala assim: Não és tu, portanto, aquele egípcios que há tempo levantou um túmulo e conseguiu deserto 4.000 extremistas? Está perguntando para Paulo, né? E Paulo replicou: Eu sou judeu, natural da Tércia, na Sicília, e cidadão de ilustre cidade, mas rogo-te que me permites falar ao povo. E eles, no capítulo 40, diz assim: E o tribuno lhe permitiu, Paulo em pé nos degraus assentou-se, ensinou ao povo com as mãos, se fazia grande silêncio, falou em línguas hebraica de seguinte módulo. Agora nós vamos para o capítulo 23, né? Capítulo 21, é o 22. Capítulo 22. E no capítulo 22 diz assim: E Paulo falando na escada, né? Que ele estava amarrado, eles iam prender ele. E ele diz: Irmãos, pais, ouve o que eu vos tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que ele falava em línguas hebraicas, escutando como o maior atenção. Os homens da lei, né? Língua hebraica. Ele falava acho que 5 ou 6 línguas. E no capítulo 22, do versículo 3, diz assim: Continuou ele: Eu sou judeu, mas nasci na Tércia, em Sicília, mas criei-me nesta cidade, instruí-me aos pés da Galileia. Em toda observação da lei, nossos pais, partidário estanciada da causa de Deus, como todos vós também sois nos dias de hoje. E no versículo 4 diz assim: Eu persegui em morte essas doutrinas, preendi-os, mantendo em cárceres homens e mulheres. Está falando, né, o que ele fazia, que ele estava nesta doutrina deles. E no versículo 5 diz assim: E somos sacerdote de todo o conselho dos anciãos, me são testemunhas, e fui ele que também recebi cartas para os irmãos de Damasco, para onde dirigiu-se com o fim de prender os que lá ensinava, em Cenas, e atrasei-lo em Jerusalém para que fosse castigado. E no versículo 6 diz assim, Paulo falando: Ora, estando o caminho aproximando-se-me de Damasco, pelo meio-dia, de repente me acendeu uma forte luz no céu,
Ele estava contando o que aconteceu com ele, que ele caiu com o cavalo e Jesus veio do céu e falou com ele. E ele na escada conversando com o povo e explicando o que aconteceu com ele e por que ele está agora pregando, ensinando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste bem atenção no que ele fala. Caiu por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me perseguiste? Isso foi Jesus que falou com ele, né? E no versículo 8 ele falou assim: Eu expliquei quem é tu, Senhor. Da voz me disse: Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegue. Ele perseguia o povo, né? Mas o povo dele, então estava perseguindo ele, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ir falar com uma pessoa que é cristão e você falar para ele ir em outra denominação, e se você falar que ele está errado na onde que ele vive, mas ele é cristão, ele conhece Jesus Cristo, você não fala não, porque você vai pecar contra ele. Você tem que dizer assim: não, Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo é o nosso Senhor, ele é o caminho, ele é a verdade. Vamos andar junto para nós estar no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E no versículo 9, diz assim: os meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz de quem falava. E no versículo 10 diz assim: então eu disse: Senhor, que devo fazer? E o Senhor me respondeu: levanta-te e vai a Damasco e fala lá desse que será dito a todo o que tiver de fazer. E no versículo 11, Jesus fala assim para ele, né? Como eu não pudesse ver mas coisas de intercidade, naquela luz, guiado pela mão do meu companheiro, cheguei a Damasco. Porque ele ficou cego, né? Ficou cheio de areia o olho dele, né? E no versículo 12 diz assim: e onde certo animais, homem piedoso e observador da lei, muito bem constituído entre todos os judeus naquela cidade. Quer dizer, para ele ir na casa de Ananias, né, que era o homem que ia fazer o bem para ele, em nome de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, e ele está dizendo assim, Saulo está falando assim: veio ter comigo e disse: meu irmão Saulo, receba tua vista. Naquele momento, ora, pude enxergá-lo. Ele veio em nome de Cristo, ele enxergou, né? E continuou-lhe: ó Deus de nosso Pai, presidiu todo o que conheceste a sua vontade, viste justo, ouvisse a palavra da sua boca. Ele está dizendo, né? E no versículo 5 diz assim: pois lhe será diante de todos os homens testemunhas das coisas que tens visto. Quer dizer, que é nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né? E no capítulo 22 diz assim: ei, agora porque tarde levantai-me, recebe o batismo e purificai-te dos teus pecados, invocado do seu nome. Nosso Senhor Jesus Cristo batizou ele, falou com Ananias. Ananias fez o que ele fazia, curou o olho dele, e ele foi batizado, ficou lá 3 dias, e daí ele continuou fazendo. Aí o Espírito Santo penetrou nele, e ele começou na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é autor da obra, da bondade e do caminho. Jesus Cristo ama vocês, ama todos mundo. Jesus Cristo te ama muito. Amém.